O Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica e o Instituto de Física de São Carlos da USP trabalham difusão científica e educação aplicada de diversas formas. Aqui a gente fala hoje quais os trabalhos que estão sendo feitos no Museu Mário Tolentino na cidade de São Carlos. O professor Banhato, diretor do Instituto de Física e também coordenador do CEPOF USP, vai nos explicar perfeitamente bem como esses trabalhos estão sendo feitos. Professor Banhato, o que está sendo feito para ajudar a remodelar, ampliar e dinamizar os trabalhos do museu? Bem, nós temos a sorte de ter um museu, só que ele é muito pouco ativo, né? Um museu ele é bom quando as pessoas tiram informação dele, quando visitam. E mesmo antes da pandemia, o nosso museu ele já teve ao meu ver, né, uma frequência um pouco limitada. Então, quem sabe agora, criando uma dinâmica diferente, nós vamos levar mais o São Carlense e as pessoas que estão ao redor para o museu. O museu ele é um local onde a gente aprende muito. Primeiro, às vezes, uma coisa que eu descubro no museu eu nunca mais esqueço. É um local de educação no ambiente não formal, não é? Ninguém vai fazer um museu para ensinar coisas que não deve. Nós fazemos um museu para dar valor ao conhecimento do homem, à sua evolução, à evolução da tecnologia, à evolução do pensamento humano e à evolução de todo o nosso ambiente, seja humano ou dos animais, de um modo geral. Então, é um lugar que você pode ver um contexto. Você pode ver milhões de anos numa sala. Isso não é fácil de se fazer de outra maneira. Então, o museu é um elemento importante na educação dos nossos jovens e no esclarecimento dos nossos adultos. Porque todo mundo gosta de ver essas coisas, né? Que já ouviram falar ou a surpresa. Puxa vida, eu não sabia que era assim, mas o museu ajudou a esclarecer, a tornar as pessoas mais próximas da realidade técnico-científica. Então nós não podemos realmente ter um museu como algo que não é intensamente utilizado. Claro que agora nós temos aí uma situação cuja visitação, se feita, tem que ser feita de uma forma muito controlada. Mas nós não podemos deixar de não fazer nada com esse museu que nós temos. E o nosso museu, ele pode e deve ter exposições itinerantes, exposições temporárias. Então, é isso que nós nos propusemos a fazer em concordância, em cooperação com a Secretaria de Ensino da cidade, né, com a secretária de ensino do município e com a prefeitura. E também com a delegacia de ensino. Não, desculpe, com a diretoria de ensino, que não é mais delegacia, é uma diretoria de ensino regional. Então, tanto a Débora, que é a dirigente, quanto a Wanda, que é a secretária, quanto a Ayrton, que é o prefeito, concordaram que a gente focalizasse um pouco a nossa atividade de difusão, fazendo algumas exibições no museu, em temas específicos, que depois vão poder visitar as escolas. Ah, então os alunos não vão ter que vir porque um dia vai para a escola. Não, não, não. Eles devem vir no museu, porque o museu tem uma série de outras coisas. E aí, para aqueles que não puderam, ou para que o professor possa explorar de uma forma um pouco mais intensa o que nós estamos preparando, ela visitará escolas, tá bom? Então é isso que nós estamos preparando para o Museu Mário Tolentino aqui da nossa cidade. É tentar utilizar mais um instrumento, esse instrumento que é o museu, para educar ainda mais as pessoas dentro do tema da ciência e da tecnologia. A primeira exibição que nós achamos melhor fazer é uma exibição que viaja do micromundo, do muito pequeno ao muito grande. Então a nossa ideia é que ele entenda por que uma coisa tão pequenininha quanto um vírus
causa um dano tão grande no mundo macro, que é o planeta inteiro. E vamos explicar, aproveitar a temática do invisível ao visível, para que ele possa entender que aquilo que a gente observa é consequência de um monte de coisas que eu não enxergo. Tanto a nível microscópico no nosso corpo, como nas rochas, como no ambiente, como que o pessoal tem que entender que o ar que eu respiro é feito de determinadas moléculas que eu não enxergo, mas são fundamentais para se incorporarem ao meu sangue e levar esse oxigênio que faz parte da geração de energia do corpo. Então a pessoa fará uma viagem mesmo. E a gente vai mostrar desde átomos até micro-organismos, até o macromundo, que é o planeta, o universo e assim por diante. É isso que nós vamos fazer nessa primeira exibição. Ela está sendo organizada de tal maneira que depois ela já vai ser acondicionada para visitar escolas, junto numa iniciativa com, novamente, a diretoria de ensino aqui e a Secretaria Municipal. Então nós queremos pegar tanto as escolas a nível ensino básico quanto ao ensino médio. E não está restrita apenas ao setor público. Escolas privadas poderão requisitar a exposição. E, obviamente, nós pretendemos fazer uma plataforma digital, onde o professor pode entrar lá, entender o que é cada peça mostrada, entender tudo isso. Nós teremos dezenas de microscópios no museu para que as pessoas possam ver coisas que hoje eles estão vendo só nos livros. Né? O ensino prático de ciência é algo que o museu permite fazer. E quem sabe, depois que nós passarmos por toda essa crise, nós não vamos intensificar esse museu, fazendo aos fins de semana, né, o horário da visitação familiar, onde papai, mamãe, vovó, nenezinho, criancinha, adolescente, vão junto apreciar essas coisas. E durante a semana para as escolas, porque é difícil a gente equipar todas as escolas, né? Como nós temos um museu, existe transporte público de boa qualidade que pode trazer os estudantes, inclusive com o apoio da prefeitura. Nós pretendemos usar mais essa infraestrutura para poder valorizar a ciência e mostrar que o conhecimento científico é um bem da humanidade, não é do cientista só. Né? Ele é um bem, veja, nós estamos saindo dessa crise graças à ciência. Senão isso ia se enrolar por décadas, até a gente matar um número expressivo, como aconteceu em outras épocas. Então a ciência é o momento, tanto é que a Unesco escolheu esse ano como o tema na ciência, eu acredito, como sendo algo que eu tenho que acreditar na ciência, porque ela pode sim me trazer bons benefícios. Professor, o professor andou o mundo, conheceu vários países, participou de congressos internacionais, mas também visitou museus. Explica um pouquinho a importância do museu no mundo, para que a gente tenha um pouco de condições de entender a importância desse instrumento educativo, científico. O museu, como eu disse, é um local onde você reúne milênios de história, onde você reúne o quanto a humanidade conseguiu, usando a sua capacidade, progredir em certos entendimentos e em certos avanços. E em qualquer lugar do mundo, o museu é um ponto de referência. Na Europa, principalmente, não tem uma capital que não tenha um grande museu e as pessoas vão. E aquilo vira um ponto de encontro dos jovens, que além de poder conversar, trocar ideias, eles estão vendo, né, aquelas peças fantásticas. Você imagine você ir no museu lá da Áustria e poder ver peças que realmente mostram a evolução do pensamento humano. Ou visitar o Museu de Londres e ver peças originais
do Newton, ver peças originais do Darwin. Isso faz a criança acreditar mais na ciência. Que aquilo não é uma história contada, aquilo é um fato. Aquilo é um fato que progrediu ao longo da história da humanidade e chega até nós com grandes vantagens. Então o museu, ele é um lugar fantástico, né? Muito concorrido. Então, o Museu de Toronto é um lugar onde as crianças fazem coisas com suas mãos, aprendendo na prática a ciência. O Museu do Leonardo da Vinci, e por um tempo nós filmamos essas visitas e tínhamos aqui um programa que era museus virtuais, onde a gente mostrava. Então isso é extremamente importante. Existe um museu que mostra as equações matemáticas fundamentais para a evolução do homem. Porque às vezes as crianças não entendem que uma equação é uma forma de expressar uma montanha de conteúdo, né? E que é importante ela entender aquele contexto e entender que uma equação não é só para matemáticos. É para expressar um monte de conhecimento que um tem consequência no outro, dentro de uma expressão, dentro de uma linha expressa da forma matemática. Se você visitar o Museu de Matemática, você acaba entendendo que a matemática ela é muito mais usada por cidadão do que pelo cientista. Portanto, é uma outra linguagem que todos devem estar preocupados em aprender um pouquinho. Tanto é que nós estamos fazendo agora programas de matemática recreativa, no sentido de mostrar que a matemática é gostosa. Dá para entender. Tem uns que têm um pouco mais de habilidade, outros um pouco menos, mas todos têm capacidade de aprender, se tomar a atitude certa e fazer aquilo na forma prática, na forma demonstrativa. Então, os museus no mundo, eles são fantásticos e são sempre ponto de referência. Eu conheço muitas famílias que saem do Brasil para conhecer os museus da França, Museu do Louvre, né, principalmente, e outros muitos museus. Você em Paris está andando e encontra museu, às vezes, numa esquina que você nem imaginava que era um museu. Em Pisa, em Roma. Em Roma tem locais que são museus dedicados a um determinado papa. Portanto, é uma forma de você entender o contexto total da nossa própria existência. E eu acho que São Carlos é uma cidade de referência nacional, né? E nós temos que valorizar e cada vez mais tornar o nosso museu esse ponto de referência, esse ponto de inclusão na cultura dos nossos cidadãos. Professor, o professor sempre criando, fazendo a difusão aplicada em museus, em kits educativos, através das aulas que o professor está lançando agora para explicar um pouco da matemática e outras tantas, até a nível universitário, o professor também tem dado aulas e aulas e aulas para explicar conceitos da física, da matemática e tantos outros para o pessoal a nível universitário. Todo esse contexto, todas essas informações que ao longo de todos esses anos o professor vem trabalhando, tem um sentido, né, professor? E qual é o sentido de um cientista que se aplica tanto na área educacional e de difusão científica? Eu acho que não é nem só o cientista, né? A gente tem que lembrar que o tempo nosso é muito pequeno, a nossa existência é pequena, comparado com a evolução do ser humano. Então, nós temos que usar aquela famosa frase que eu acho que é de Leonardo da Vinci. Eu tenho que usar bem o meu tempo e tenho que usar de uma forma útil para o que fica. E nada é mais importante do que deixar a educação, deixar maneiras de educar e contribuir para isso, né? E também tem uma outra frase importante que eu gosto muito, que diz assim: as pessoas vão esquecer o que você fala, né? As pessoas vão esquecer o que você mostrou, mas elas nunca vão esquecer como elas se sentiram com o que você fez. E, portanto, eu faço coisas para que as pessoas se sintam bem em ver. Nem sempre é possível, mas a gente procura. A gente procura e nisso nós somos incansáveis. Nós somos incansáveis de ser útil e de ajudar
a deixar um legado de educação que possa sempre, embora é pequenas as coisas que a gente faz, mas elas vão se somando e contribuindo para que cada vez mais pessoas façam e a gente vai ter cada vez mais um ambiente de pessoas e uma sociedade educada. E assim conversamos com o professor Vanderlei Banhato, diretor do Instituto de Física e coordenador do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa. Até lá!